A pesca esportiva é uma boa opção para aliviar o estresse e estreitar laços de amizade. Em Santa Cruz do Rio Pardo, esta atividade é tradição de pai para filho há várias décadas. Por isso, neste programa de hoje, vamos mostrar como eles se organizam em caravanas para pescar com família e amigos no Mato Grosso. Vamos mostrar ainda alguns causos de pescadores e como investir em pesqueiro pode ser um bom negócio. Voltamos em 1 minuto. Nossa busca por inovação e excelência gerou um portfólio completo de alimentos. Para cada estilo de vida, existe uma marca que oferece deliciosos momentos em família. Aqui na Casa Edilin, nós realizamos o sonho de quem pretende abrir o seu próprio negócio, melhorar sua estrutura ou transformar a sua área de lazer. Aqui temos equipamentos na linha industrial, com as melhores marcas do mercado para você aumentar a sua produtividade com eficiência e rapidez. Venha até nossa loja ou acesse nossas redes sociais. Há algumas décadas, um grupo de pescadores santacruzenses, ao desbravar os rios do Mato Grosso, tiveram a certeza de ter encontrado um paraíso. Rios de águas cristalinas com peixes de várias espécies, aves silvestres, animais selvagens, cachoeiras e uma paisagem de tirar o fôlego. Tamanha beleza merecia ser compartilhada com outras pessoas. Foi assim que no início da década de 70 surgiram as caravanas na cidade. No início, participavam apenas homens. Com o passar dos anos, as mulheres se incorporaram às caravanas e junto delas os filhos. Quando que começou esse seu gosto para ir para a pescaria, para acompanhar o seu marido? Ou como Olha, foi? a primeira pescaria minha foi em 2006, mas foi lá no Rio Miranda, sabe? Nós fomos, meus filhos eram pequenos ainda lá, era adolescente, e a primeira pescaria foi lá. E depois dessa pescaria, nós começamos a ir na Fazenda Piqui todos os anos. Em 2007, se eu não me engano, 2008, a gente já começou a ir para a Fazenda Piqui. E desde lá, todos os anos, é sagrado, agosto, a gente está lá. Uma vez por ano vocês vão? Uma vez por ano. Eu vou uma vez por ano, né? Mas meu marido, sabe, né? O Água Benta vai mais vezes. Se deixar, ele vai todo mês. Ele vai todo mês. E o que mais te impressiona lá? O que assim, se tem algum fato interessante que você viu lá, ou os seus filhos, alguma coisa que eles adoraram lá? Então, a Laiane quase não vai, sabe? A Laiane não liga muito para ir. E também pra gente, por causa do restaurante, se um sai, o outro não pode sair, é complicado, né? Mas o Luiz Pedro adora. O Luiz Pedro é igualzinho o pai dele. Nossa, adora, adora, adora. E o meu neto foi 2 vezes já para lá. O Oscar já vai também? O Oscar foi. Mas com quantos anos está o Oscar? Tá com 9. E já foi 2 vezes? Já foi 2 vezes. Então, e lá, assim, eu falo que lá não é só o peixe. A natureza, sabe? É muito bom. Você chega lá, parece que desliga um botãozinho e você esquece de tudo, menina. Nossa, é muito bom. Eu adoro ir lá. Não tem celular, sabe? Eu nem ligo o celular. A gente vai ver o celular à noite para ver se os filhos mandou mensagem, né? Mas você não tem hora para comer, você não tem hora... Nossa, é uma delícia. É tudo de bom. E assim, pernilongo, medo de pernilongo, onça... Eu já vi onça cobra. um ano. Você viu onça? Já vi onça. Na beira do barranco, assim, vi uma vez só. E é onça pintada? É onça pintada. Gente, coisa deve ser mais lindo. linda. Dá um medo terrível. Nossa, dá um... Sabe? Bate o coração. Eu fiquei muito assim... Ai, vamos embora daqui. Mas é muito... A natureza lá, as araras tomam café com a gente. Do lado, assim, ó, em cima da mesa, você joga a sementinha. Elas ficam na mesa, assim, tomando café. Louro.
olha... É outra realidade. É outra né? realidade. É outra realidade. Aí você já muito bom. volta outra pessoa, né, Regina? Eu lembro muito quando eu peguei meu primeiro dourado. Nossa, menina, foi uma emoção tão grande que eu comecei a chorar. Não é o que fazia eu parar de chorar de emoção. É muito emocionante, sabe? Pegar os peixes grandes, porque lá tem peixe grande. Além do pacu, né? Que a gente vai mais para pescar o pacu, tem o pintado, o dourado, né? Nossa. As cacharas. Então, é muito legal. E você demorou muito tempo para pescar esse dourado? Você ficou quanto tempo lá na beira do rio? Não fica. Você tem que ter paciência. Até o peixe chegar ali. Até o peixe, jogar os tratos, tem que ficar lá, tem que ter paciência. Mas a hora que você pega, gente, é uma emoção que, nossa, é indescritível. Muito gostoso, muito. Alguns estudos afirmam que os homens produzem um aminoácido que espanta os peixes em decorrência do cheiro exalado. Por isso, dizem que as mulheres pescam mais que os homens. Bertão, me conta aí. O homem pesca mais que a mulher ou a mulher pesca mais que o homem? Ó, Malu, você colocou eu numa situação difícil, né? A realidade é o seguinte, existe mais caravana, lógico, de homem do que de mulher. Agora, eu falo que está tendo uma mudança grande. Eu fui pescar a última vez no Araguaia, tinha 50 mulheres pescando, um grupo fechado só de mulheres, todas de camiseta cor-de-rosa, um espetáculo, certo? Olha. Onde o homem não participava, né? Mas eu acredito que ainda a pescaria se tornou uma coisa mais masculina, mas que está mudando gradativamente. Está mudando. Com certeza. E a sua mulher é uma boa pescadora? É uma boa pescadora. Eu falo assim que a gente ter uma mulher junto, pescando no barco, uma pessoa que não gosta, não deve ser fácil, né? Porque, queira ou não queira, a pescaria é um lazer, mas o peixe é um ser vivo que espanta fácil, é arredio, né? Então, se você tiver uma pessoa que não gosta junto, não vai ajudar em nada. A energia, porque aí é energia também, né? Você tá ali, energia, você tem que ter paciência, ficar horas na beira do rio, então, aguentando pernilongo. Eu falo que a Regina, nessa parte, é muito companheira minha. Se eu reclamar, eu vou estar mentindo para você. E no começo, você ia com essa caravana, você ia com seu pai, com seu irmão? Antigamente era mais homens. Quando que você começou? A primeira vez que eu fui no Mato Grosso foi em 2005. E foi uma caravana só de homem, certo? Aí a gente comentou com elas que era gostoso. Em 2006, se eu não me engano, já foi a primeira vez que eles foram com casais. E aí vão sempre? Aí agora... Pelo menos uma vez por ano, agora complicou, agora você tem que levar todo ano. Se deixar, vai toda vez, né? A Regina é uma pessoa que gosta, né? Ela não faz questão do lugar ser rudimentar, se adapta, você entendeu? Então, isso é muito fácil. E levou os filhos também, né? Isso. E o seu filho também agora também gosta. A minha menina Laiane nem tanto, o Mauro Espelho também eu posso considerar um apaixonado por pesca. E o seu neto, que é o filho da Laiane, que vai também? Vai. Ele já é uma pessoa mais pro lado, vamos supor, da informática, do joguinho, mas adorou o contato com a natureza, certo? A novidade daquilo que ele viu lá, para ele... Totalmente diferente, né, do que uma criança ficar no celular, né, nos joguinhos. Eu falo, Malu, que uma criança com 8, 9 anos que passa uma semana no Mato Grosso, né, na pousada que a gente vai, que você tem contato com tucano, com arara, com papagaio, com lobo, com o coati. Eu falo que equivale a 1 ano, 2 de história na escola, viu? O aprendizado é muito grande. Além da memória afetiva, né? Exatamente. A curiosidade deles é muito grande e eles acabam vendo, né? Aquela experiência de contato com o bicho não tem o que paga, né? Existe aquele ditado que fala, tá nervoso, vá pescar. É verdade isso? A pescaria alivia esse estresse? Malu, particularmente para mim, muito, né? Eu consigo estar lá e deixar todo o serviço ou o que eu tiver para fazer de lado, né? Eu consigo me desligar completamente. E eu acredito que todo mundo que faça um hobby, alguma coisa de lazer que ele gosta,
ele se desliga do mundo profissional, com certeza. E esse gosto seu pela pescaria vem do seu pai? Você tem, além do filho e da mulher, você tem seu irmão também que vai com você? E tinha seu pai? Inclusive a família inteira vai, né? Eu acho que o gosto foi pelo pai. Meu pai sempre pescou quando eu era pequenininho, chovia, sujava a água, ele ia pescar bagre, né? E ele levava a gente junto. Aí eu comecei a perceber os peixes do Mato Grosso, e aí eu deu aquela vontade. Quando eu fui e me identifiquei, né, com o passado meu, aquela coisa simples, rústica, e aquela liberdade, eu me apaixonei e me tornou uma coisa que virou hobby para mim, Malu. E aí é a natureza também, né? O contato com a natureza, o entrosamento com o pessoal. Muito gostoso. E tem algum fato assim interessante que você queira contar, assim, que te chamou a atenção? Malu, eu vou falar dois para você. Eu e o meu filho pescando, né? E um outro colega dele, e o Caporano, que trabalha muito tempo comigo, e o Bruno estava para cima pescando um peixe com uma bolinha de soja. O Bruno era que tamanho? Era tinha pequeno? 11, 12 anos, né? E ele estava lá, de repente virou um griteiro no meio do rio, porque pegou um pintado de 15 quilos. Um menino de 11 anos? De 11 anos. E conseguimos tirar o peixe do rio. Ele chegou a embalsamar a cabeça. Porque é pesado, né? Pesado. Um peixe que inesperado. Você deu uma coisa que acontece na pescaria que parece história de pescador. E outro fato assim, que eu acho que é interessante, né? A Regina, minha mulher, o sonho dela era pegar um dourado, né? Aí eu estava com ela pescando no Rio Piquiri, de repente ela fisgou um dourado e o dourado começou a pular, ela começou a gritar. Emoção e medo, Emoção, né? Quando eu olho, Malu, ela estava se desmanchando em lágrimas. Emoção, chorando. né? Ela, o primeiro pintado da minha vida, é um sonho que eu estou realizando de pegar esse peixe. Olha que legal. Porque ele é um peixe bonito, um peixe muito esportivo para se capturar. E eu falo assim que aquilo me deixou eu até emocionado vendo ela chorando. A emoção dela. Com aquela emoção. Então eu falo assim que é um hobby que transforma as pessoas quando pega paixão. E o que te mais impressiona de você pescar no Mato Grosso? Por que as pessoas vão tanto para o Mato Grosso? Se tem outros lugares mais perto? Sim. Só que aqui, eu vou supor, você vai num pesqueiro, você já sabe o peixe que você está pegando, né? Você vai no Rio Paraná, em Epitácio, você vai pegar tucunaré, né? Já no Mato Grosso, no rio, você joga a isca, como eu te falei, com uma bola de soja e pegou um pintado, você fica esperando pegar um piau, pega um pintado. Você está querendo pegar o pintado, pega um pacu. Então a variedade e a incerteza daquilo que você vai capturar, eu acho que deixa emocionante, com certeza. Veja a seguir como vivem a população ribeirinha e os indígenas. Voltamos já. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Além das belezas naturais, o local proporciona contato direto com a população ribeirinha e indígenas. Como que é a relação entre a população ribeirinha e os indígenas? Como que foi isso para você? Qual a sua experiência? Bom, minha experiência é muito marcante porque, primeiro, eu sou uma educadora, alfabetizadora, apaixonada por cultura, por tudo. Então, chegar lá, primeiro lá na Fazenda Piqui, e a 12 quilômetros tem uma aldeia indígena que eles vêm até o rio Aquidauana,
para buscar o seu peixinho. Então era encantador para mim, em 2020, há 25 anos atrás, ver aquele pai chegando de bicicleta com o seu filho, e eu com aquele arsenal de vara, de molinete, de tudo, e ele simplesmente com uma linhada. Aí pegava a linhada, jogava, arremessava e trazia o seu peixinho. E eu ficava assim, como assim? Que natureza mais linda, que expressão de vida e que desacelerar de tudo. Esse foi meu primeiro encantamento, de ver o povo indígena chegando para buscar o seu sustento de uma forma calma, tranquila. E na hora do almoço, então, tirava aquela cumbuquinha, meia cumbuquinha de coco, e colocava a comida lá, e lá eles se alimentavam. Então, na cumbuquinha? Não tinha prato, não tinha talher, não tinha nada. Era o pai com o filho lá numa bicicletinha que andava 12 quilômetros para chegar até as margens do rio Aquidauana. E nesse tempo também de estar no rio Aquidauana, muitas vezes eu e o Sérgio subindo, olhava um casal de pescadores que viviam na mata. Tinham casa na cidade, mas passavam a semana toda ali em busca da pesca. E eu olhava e falava, Sérgio, olha que coisa mais interessante esse casal passar noites e noites aí na mata. E eu cumprimentava todas as vezes, que eu sempre fui muito falante. E um dia ela me chamou para parar, para tomar um cafezinho com ela. Ai, Malu. Ela colocou assim uma vasilha com biscoito de polvilho. E eu tinha salame, mussarela, um monte de coisa. E eu educadamente tomei uma xicrinha de café naquela xicrinha de ágata. E comi um biscoito dela, falava, come mais. A minha vontade era deixar tudo que eu tinha lá, de industrializado, vamos dizer, na época, e pegar aqueles biscoitos artesanais dela. Então, assim, um casal idoso que a gente teve amizade por muitos anos, hoje ele já é falecido, mas ela liga sempre pra gente. Então, são fatos, histórias, memórias inesquecíveis. São memórias afetivas, né? Que impressionam, não, que né, marca. E os valores deles, Sim, né? Eles não precisam sim, de muita coisa. Sim. Até que eu fiquei tão curiosa, pedi para o Sérgio, ele me levou na aldeia. Aí eu fui ver o horário de aula dos alunos, como era, o dia a dia deles lá. Então, é uma experiência única ali no Mato Grosso. Aí também tive a felicidade, o privilégio de ir no Araguaia, lá no Tocantins. Lá foi incrível, porque lá existe uma ilha do Bananal, existe um povo, a aldeia Fontoura, que você só entra na aldeia com alguém conhecido. Então, nós tivemos o privilégio também de ter um piloteiro, contratar esse piloteiro que nos levou até a aldeia. Chegando lá, foi assim, mágico, que lindinho de verdade, sem roupa, sabe? Aquelas ocas, E eu fiquei assim encantada, só que nós tivemos o privilégio também de chegar num dia de festividade, mas que não poderia gravar nada. Então, isso ficou na memória. Na memória. É a memória afetiva. A memória afetiva. Então, é assim, ó, o que eles têm nos ensinar, tanto os ribeirinhos quanto o povo indígena, desacelera. Curte cada momento. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, que eu estava aqui na cidade, eu e o Sérgio, nos acontecimentos de filmagem, de compromisso, de escola, de alfabetização, às vezes, quando eu falava, volta a ter o modo indígena. Modo indígena. A gente tem muito que aprender com eles, né, Bel? Porque a gente tem essa coisa acelerada, a gente tem esse estresse, tem tudo isso. E também os valores da gente, né? De repente, a gente é consumista, ou até assim, tanto na alimentação, como você falou, né? Salame, presunto e tal. Eu queria trocar tudo aquilo por aquela vasilha da mulher, mas ela fala... Só o polvilho. Depois de muito tempo eu contando para ela, filha, por que você não falou? Era a alimentação da senhora durante a semana toda. Olha. Agora eu ia colocar embutido essas coisas, não ia dar certo. Então é muito lindo isso, são memórias afetivas. E tudo isso veio da pescaria, né, Bel? Sim. Agora conta um pouco, porque seu pai também era um bom pescador, amante da pescaria, né? Na verdade, a minha avó paterna morava em Piraju e vivia com a varinha dela e a cadeirinha dela na beira do rio, lá em Piraju. Ela morava bem na beiradinha. E meu pai herdou esse amor pela pesca através da minha avó. Depois, eu comecei a acompanhar meu pai ali em Chavantes, naqueles engazeiros ali na beirada de Chavantes. E meu pai tinha o privilégio de fazer parte da caravana
do DOCA, do pai do Que Silvinho isso foi lá Franciscon. nos Isso. idos de 1970. Sim, que eles tiravam 15 dias no ano e iam para o Mato Grosso pescar. Mas era lindo porque tinha missa no São Benedito. Era rezada a missa, depois o padre abençoava todos os caminhões que os colchões estavam em cima, a gente despedia e eles iam embora. Nossa, era um ritual, né? Ritual todos os anos, 15 dias. E a espera era mais ainda, porque para nós, criança, ver aquele tamanho daquele pintado, caixara, jaú, e os passarinhos cardeal, preto, branco e vermelho, chamava atenção. Então, era tanto uma festividade na hora que eles saíam para pescar, quanto no retorno. E aí eles foram envelhecendo, a caravana foi acabando, e aí meu pai ficou sem opção. Aí em 2000 eu falei, Sérgio, vamos conhecer o Mato Grosso? Aí nós fomos numa pescaria, nós dois, contratamos piloteiro, tudo, e foi paixão à primeira vista. E então esse ano eu fui com o Sérgio, depois o outro ano ele falou, vamos levar teu pai, que agora não tem. E aí eu me emociono todas as vezes, porque ter um marido é uma dádiva. Agora, ter alguém que leva teu pai pescar por 10 anos, sabe? Eu dizia, Sérgio, ano que vem vamos deixar meu pai, porque tem que voltar na hora do almoço, tem que não ficar muito tempo no sol. Ele falava assim, não concebo a ideia de sair com você sem levar seu pai. E deixar ele sabendo que a vida inteira foi uma paixão. Então eu tenho uma gratidão enorme por esses 10 anos que o meu pai, os últimos 10 anos que meu pai viveu, indo pescar com a gente. E agora, a felicidade nossa é saber que a Maiara, o Tiago e as crianças acompanham a gente. Então, é gratificante você estar lá naquele rio Aquidauana, dentro do barco, ver suas netas pegando a varinha, pescando, jogando um tratinho aqui, vendo as araras, a natureza. Já na terceira geração, né, já de na pescadores. Terceira geração. Então eu digo assim, Senhor, eu só agradeço. Por quê? O Sérgio acolheu o meu pai. E hoje o Tiago, a Maiara e as crianças nos acolhem, fazendo companhia no Mato Grosso. E são dias inesquecíveis, experiências assim, que tem que estar em loco para poder saber o que é o valor de ser raiz. Sabe, dos valores de verdade da vida, das coisas simples, do dia a dia, da varinha de pescar, do barco, do peixinho do frito. peixinho. É sobre isso. Outro aspecto que chama atenção é a interatividade entre as caravanas e a consciência ambiental. Como que é esse entrosamento entre as caravanas? É muito gostoso, porque, na verdade, todos estão com o mesmo espírito, né, de confraternização ali. Então, há muito, assim, uma troca de ajuda entre um e outro. Isso que é muito gostoso. E a gente acaba não combinando, assim, de ir na mesma época, mas a gente acaba se encontrando lá. Dá certo de se encontrar. Com certeza, exatamente. Como é muita gente daqui de Santa Cruz que frequenta esse local, a gente acaba se encontrando e é muito gostoso. Às vezes você passa o ano sem conhecer uma pessoa, sem ver uma pessoa aqui e acaba se encontrando com ela lá, né? E passando dias maravilhosos. E aí tá todo mundo assim naquele espírito bem de legal. Exato, tal. Ali é só descontração, Ai, né? Muito bom, é muito gostoso. Bom. E qual o fato assim que mais te impressionou, Sérgio? Nesse tempo que você tá, já faz 26 anos que você vai direto, né? Na verdade, são dois fatos que me impressionaram, né? Por volta de 2000 e qualquer coisa, a Maiara tinha uns 10 anos, 11 anos, que foi mais ou menos por volta de 2001. Acho que foi uma das primeiras vezes que ela foi, e aí quando a gente adentrou a estrada de terra, ela me perguntou se poderia ir na frente para ver os animais e tal, e trocou de lugar com a mãe dela. E eu tive a felicidade de andar, tipo, 3 quilômetros e apareceu um tamanduá bandeira na minha frente à noite. Nossa! Entendeu? Então eu joguei o farol da caminhonete nele, ele parou, levantou as mãos e ela ficou fascinada. Ela falou, mas é de verdade, pai? Eu falei, filha, é de verdade. Que legal! Muito legal. E ela tinha 10 anos. Por volta de 10 anos. E o outro fato que mais me impressionou nesse tempo todo foi agora o ano passado, onde nós almoçamos, né? Normalmente o pessoal deita um pouco, descansa e tal, e eu convidei a Bel para ir depois do almoço. Ela falou, eu vou ficar descansando. E eu saí sozinho.
parei em frente a uma praia, né? De e tô barco. ali pescando, eu sozinho com o barco. Amarrei o barco e fiquei. Aí, mais ou menos por volta de umas 5h30 da tarde, eu ouvi um barulho do outro lado, olhei, uma onça mais grande, bonita, Nossa. linda, maravilhosa. Foi uma sensação assim De onça de verdade. Aí você lembrou da Maiara, é de verdade. É de verdade. Porque até então a gente ouve histórias, todo mundo contando. Eu vi, A foi não sei onça. aonde, aconteceu tal coisa. Mas você vê ao vivo É diferente. é muito diferente. Inclusive você muda conceitos depois, né? Porque a gente tinha costume de parar em praia, tal, com as crianças. Hoje em dia, depois de ter visto esse fato, eu já não tenho tanta Agora você está mais coragem cauteloso, né? Exatamente. A gente tem muito mais cautela, entendeu? Mas é muito bonito. E vocês, assim, as caravanas, elas saem, vocês se organizam antes? Sim, a nossa caravana, ela é mais ou menos por volta de 30, 35 pessoas. Nós já chegamos aí até em 43. Então a gente organiza tudo com muita antecedência, porque são muitas coisas para levar, são muitas coisas para organizar. Então, normalmente, nessa fazenda, como já faz muitos anos que a gente vai, né, o proprietário praticamente fecha a fazenda para a gente. E aí a gente já deixa marcado de um ano para o outro, entendeu? Já fica reservado. Aí já é uma festa para ir, já começa Exatamente. a ansiedade, né? Exatamente. E agora quando que vocês vão, a próxima vez? Nós vamos agora dia 26 de julho, já está tudo pronto, tudo preparado. Só falta fazer a compra e organizar para levar lá. Então é nesse já está domingo? tudo. Nesse domingo já estamos de saída. 4 horas da manhã, nós estamos em 7 caminhonetes, com os barcos todos e mais um carro. E a gente vai todo mundo. Esse ano nós conseguimos concentrar todo mundo saindo junto. Foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente está saindo todo mundo junto. Então que vocês tenham uma boa viagem e que tragam mais memórias afetivas. Muito Quem obrigado. sabe mais onça por lá. Com certeza. Torcemos para que isso aconteça, para que mais pessoas possam ver e participar desse momento tão inesquecível. Veja a seguir o cozinheiro que virou pescador e a solidariedade entre as caravanas. Voltamos já. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. A pescaria não se resume a apenas pegar o peixe, mas sim no entrosamento do grupo e na solidariedade entre as caravanas. A sua caravana começou desde quando? Faz uns 15 anos, um grupo de amigos, eu fui convidado pelo Mifrim, a primeira vez que eu fui do Mato Grosso. Daí a gente fomos em 4, depois foi aumentando a caravana, até umas 10 pessoas nós íamos. E dessa caravana surgiu também a ideia de formar um grupo para ajudar as entidades de Santa Cruz. Como que foi isso? Esse espírito solidário de vocês que surgiu também na pescaria? A gente já tinha uma entidade que a gente qual cuidava. E na beira do Rio Turvo, nós tínhamos um ranchinho lá chamado Corgo Seco. O bairro chama Corgo Seco. Daí a gente frequentava ali nos finais de semana. Daí surgiu essa ideia, vamos, através da entidade que nós temos, da DEFS, foi fazendo para as outras entidades. Nós já fazia... Mas fazendo o quê? Cozinhava? Porque na caravana todo mundo gostava de mostrar seus dotes culinários ali. Todo mundo queria cozinhar. Isso, principalmente no Mato Grosso, cada dia da semana a gente fazia alguma coisa diferente. Cada um cozinhava diferente. E depois foi surgindo as ideias de cozinhar. A gente cozinhava para as igrejas e tal.
E no fim virou esse aqui. Esse grupo Corgo Seco que surgiu lá na pescaria. Sim. E outra coisa também interessante que eu fiquei sabendo, que até depois o seu Laércio vai contar também a história, vocês teve um caso lá do Velho do Rio, que era uma lenda do Mato Grosso, né? Que ele aparece, é um espírito que aparece no Pantanal. Como que é isso? Parece que você acreditou nisso? Pois é, eu fui a vítima. Eu fui a vítima. Como que foi? Eu fui a vítima e falaram para mim que tinha um velho com a capa que aparecia na beira do rio de 10 anos. E depois sumia. Armaram para mim primeiro, no sábado. Na quarta-feira, esse velho apareceu para mim, eu vi ele, fiquei entusiasmado. E fui... Já era história para você contar, para os netos, para tudo. Pois é, daí eu falei, nossa, eu vi o velho, e gritava para dois que tinham ficado no rancho. Eu vi o velho e tal, e daí o velho sumiu, foi pro meio do mato. Como se fosse um espírito mesmo. Como se fosse um espírito. Só que daí ele voltou. Ele voltou, a hora que eu cheguei perto dele para conversar com ele, ele se revelou. Eu fiquei tão chateado com isso. Você queria acreditar que era verdade. Eu estava acreditando. Eu vi o velho do rio, estava entusiasmado. Depois, enfim. Tá. E era o Laércio, seu colega de lá. Era o bendito Laércio Tapeceiro. Ele estava... Só que essa ideia surgiu aqui em Santa Cruz. Ele estava arrumando um guarda-chuva, trocando a capa de um guarda-chuva grande, num guarda-sol. E ele levou esse Mato Grosso. A ideia foi daqui. Depois lá armaram. Só que... então foi tudo planejado. Planejado daqui. Só que lá o Laércio ele não seguiu a rota certinha. Sabe? Era para ele ter ficado no mato escondido. E depois eles pegavam ele de barco e chegava. Daí eu ia acreditar. Mas, enfim, a história... E aí revelou e ficou... revelou, fiquei chateado. Se vestiu de velho do Rio, seu Laércio? Como que foi essa história? Então, é que o pneu estava falando aí. Essa história já vinha de tempo, porque esse cara estava passando a novela. E ele nunca tinha ido no Mato Grosso. Faz 50 anos que eu vou. Ele não tinha ido numa coisa, sabe? Todo dia eu cheguei na casa, ele estava assistindo novela, eu peguei e falei que nós ia. E acertou também do pneu ir junto com nós. E nesse acerto eu falei com o Mifrim, que era o comandante dessa caravana. Né? O Mifrim falou, você é um guarda-sol aí, que era a Rosângela Nário, aí fazer o Velho do Rio. Aí ele pegou e falou, então, vou marcar um dia, hein? Falamos lá com o rapaz lá, que era o Niquel, lá, que morava na fazenda lá, que cuidava daquela parte lá, falamos com ele. Falou, não, é aqui que ele ia, tal lugar assim, né? Aí começamos a planejar. No dia de fazer, ele estava dormindo, ele, o Mário Fumeiro, e não lembro se era tenente, o capitão de Bauru. E o João Mira, o Mifrim, o Henrique, que é o eletricista, e o Adilson estavam no rio. E eu passava, tossia forte, e aí o pneu falava, Mário, é o velho do rio, chegou, o velho do rio está aí. E o Mário falava, você é todo pneu, não existe essas coisas aqui não, é tudo mentira. E no fim ele levantou. E o pneu acreditava no espírito. Que estava passando a novela, que era um velho que aparecia lá no Rio. E o lugar foi o mesmo onde aconteceu. No mesmo lugar, no Pantanal. No Pantanal. Aí ele chegou, começou a conversar comigo, eu estava lá no Rio, olhando, e eu sei que o pneu ele é meio bruto, ele empurrava dentro do rio, não sei nadar. E o outro medo que eu estava de chinela baiana, e lá tem a cobra boca de sapo. Se ela picar, o cara cai em cima dela. Você tinha dois medos, da cobra? Da cobra, mais da cobra do que do rio. E do rio, que você podia cair. Mas no rio estavam os outros ali, que já estavam cagando. Podia socorrer. Socorrer. Agora a cobra não tem socorro. E aí ele ficou chateado. Ficou chateado. Você se revelou. Nessa hora você... Nessa hora eu peguei o pneu, sou eu. Eu falei, puta que pariu, acabou com a minha alegria, né? E de fato é verdade, hein? Mas vai fazer o quê? Tem parte de uma história. Até hoje acontece. Que vocês contam, né? Agora pode contar para os filhos, para o neto, tá? Portanto, essa capa fica dentro da minha mala para o Mato Grosso. A capa do Velho do Rio. Porque eu vou 3 vezes por ano no Mato Grosso, 2 ou 3 vezes. E essa caravana de vocês, há quantos anos que vocês vão para o Mato Grosso? Quando eu comecei, eu fui com o Doca, né? Que era o Nossa, isso foi no começo, um dos pioneiros. Foi com o Doca, né? Porque eu trabalhava com o Alziro Franciscão e o Doca, eles eram sócios. Na década de 60, 70, né? Por aí, nessa data mesmo aí. Depois foi com o Neu
O Ney Pinto, ele era um caminhoneiro boiadeiro, né? Ele tinha um caminhão boiadeiro, então daí E já ia tudo no caminhão. Aí eu, o Miguel Mendes, o filho do Miguel Mendes, o Dadinho Pegoré, o Miguelzinho, ia um caminhão cheio de gente. Além de fazer comida, né? Porque aí você foi convidado de cozinheiro, você Cozinheiro, virou na época. pescador. É, Convidaram você a primeira vez para você ir cozinhar. E aí você virou pescador. virou pescador. Pescava por aqui no Ribeirão, né? Mas lá já era diferente, né? Aí eu dei essa continuação, que esse Henrique, que é meu amigo eletricista, e a gente vai 2 vezes por ano no Mato Grosso. E agora vocês estão indo para quando que vocês vão Nós agora? vamos agora em outubro, acho que é dia 17. E dia 15, se nada atrapalhar, eu vou na Toca da Onça. Um é do lado direito da estrada, da rodovia, e o outro é do lado esquerdo. Um dá 25 quilômetros. Mas aí tudo isso no Mato Grosso? Tudo isso no Mato Grosso, no mesmo lugar. Só que um chama Toca da Onça, que é o rancho, e o outro chama lá no Coxim, que é o outro rancho. O espírito solidário também é tradição dos santacruzenses há décadas. Sempre esteve. Como que era, assim, que você contou uma vez para mim, que na década de 70, seu pai ia com médico, com dentista, como que eles faziam? Eles atendiam a população ribeirinha e os indígenas? Um dia da pescaria, normalmente um domingo, eles atendiam, porque eles tinham contatos com os fazendeiros para poder deixar entrar na fazenda que eles iriam pescar. E esses fazendeiros sabiam que nós tínhamos médicos, dentistas, farmacêuticos na caravana, então eram interessantes também para eles que deixassem os pescadores lá, porque eles tratavam de toda a população de lá dessa fazenda, índios, funcionários, no domingo inteiro. E faziam comida também. A comida, o pessoal passava o dia ali. O cozinheiro fazia aquelas baciadas de comida. Então eles aproveitavam e já ajudavam a população. Fazia as consultas dentro de uma barraca fechada para as mulheres e medicava todo mundo, porque eles levavam o remédio daqui. Ah, eles levavam? O Dr. Calil, durante o ano todo, colecionava as amostras grátis que os vendedores ofertavam para ele no hospital e levava tudo, mas era muito remédio, muito mesmo, porque a população é toda desassistida, né? Então os próprios fazendeiros faziam questão que fosse, porque eles não era qualquer um que entrava nas fazendas. E interessante esse espírito solidário, parece que você falou que até um parto o médico fez lá? Na outra caravana que era junto as duas caravanas, né, que era o seu Alziro e do seu Doca, né, Goulart. Então eles iam uma vez com o seu Alziro e o doutor era o Calil, na caravana do seu Alziro. Na caravana do seu Doca era o doutor Cato. E o doutor Cato, ele fez um parto lá na beira do rio, certo? Foi normal, é lógico, mas ele assistiu o parto lá, fez tudo o procedimento certinho, sabe? E pegando do Silvinho o negócio do remédio que eles levavam, né? Muito mostra grátis, né? Eles deixavam todos os remédios lá, especificadinho para que era, sabe? Para dor de barriga, para dor de cabeça, para estômago, para vermes, entendeu? Então eles deixavam toda aquela caixa, aquele monte de remédio lá para eles, sabe? E ia tocando até onde dava, tá? Entendeu? E era muito interessante, porque quando eles iam fazer a pescaria deles, eles reuniam ali do lado da Alvorada, que era o mercado Sebastião Botelho, aqui embaixo, perto da Matriz São Benedito. Eles carregavam o caminhão lá em cima e vinha ali, e ali eles faziam uma missa, né? O padre fazia uma missa, a gente ia na missa, assistia a missa com eles. No outro dia cedo, eles embarcavam para o Mato Grosso. Isso era coisa de 20, 25 dias que eles ficavam lá. Demorava acho que 3 ou 4 dias para chegar, 3 ou 4 dias para voltar, e ficava 10 dias no barranco. O barranco, a gente fala, no meio do mato lá. Armava o acampamento. E nesse meio do mato que eles atendiam população, que eles atendiam os indígenas. Normalmente passava pela sede, né? E depois chegava até na beira do rio. A sede não ficava longe deles. Isso. Porque normalmente as sedes, por precisar de bastante água, fica perto do rio. Isso. Mas eles acampavam na beira do rio. E a sede ficava uns 200, 300 metros longe. Aí passava, se identificava, eles já conheciam os pescadores. E eles demoravam um dia para armar o acampamento. As barracas, a cozinha. Uma lona, né? Que isso aí servia como uma cozinha. E do lado da cozinha armava as barracas. Cada um tinha a barraca dele, sabe? Então ali ficava ali. Eles levavam cozinheiro, ajudante de cozinheiro, entendeu? Tinha um cozinheiro e um ajudante para lavar as panelas, os trem, né? Entendeu?
Então eles ficavam essa pé de 20 e poucos dias entre ir e voltar e ficar lá, sabe? E nessa época era só homem que ia. Só homem, só homem. Era só E era seu pai também estava nessa caravana? Eles iam de caminhão, certo? Era uma perua Kombi, né? Era uma perua Kombi e o caminhão cheio de barco em cima. Levava 4 barcos em cima do caminhão, mas lotava o caminhão, tinha 10 toneladas de peso no caminhão. Era até engraçado. Era uma festa então, né? Era uma E o festa. caminhão não podia ser caminhão truque, porque não entrava no areião lá. Então o caminhão era de rodagem simples. Então tinha um jeito de poder colocar aquele monte de peso num caminhão toco para poder entrar na área rural deles lá, né? Que até Coxinha era asfaltado, mas depois não era. Não era, mas era tudo meio do mato mesmo. 140 quilômetros para baixo de Guarani. De estrada de terra, areião, encaiando caminhão e tirando E se chovesse? Atolava lá. Até quando chovia, até era melhor, porque molhava a areia, ela ficava compactava, né? Então ela ficava até melhor para você passar, sabe? Mas era transtorno também com chuva, tá? Passava um perrengue também lá, sabe, para ir lá. Hoje é uma maravilha, né? Hoje é outro mundo, né? Então, mas e nessa época, isso tudo que você está falando é década de 60, 70, por aí, 70, né? E esse gosto, assim, vocês eram pequenos, vocês iam com seus pais ou depois que vocês montaram a caravana de vocês? Não, nunca fui com meu pai, porque quando ele ia eu tinha que ficar na loja, né? Mas a vontade disso você tinha. Ah, eu montei uma caravana para nós. Aí ia depois, aí ele ficava na loja e você ia. O Wesley participou. Aí você ia na caravana dele. Então ainda é, a gente fomos juntos várias vezes, sério. E nós temos a nossa caravana até hoje. E eu tive a felicidade de pescar 15 anos com meu pai, sabe? 15 anos? É, 15 anos. Depois ele se foi também e a gente continuou a caravana da gente também, sabe? Então vai passando de pai para filho, né? O gosto pela pescaria, né? De pai para filho. Comecei em 86 pescar. E me diz uma coisa, você falou que aí você ficava no meio do mato, ô Silvinho, mas aí não tinha os bichos, não tinha onça, não tinha... E aí, não dava medo de onça? Ah, normalmente não, porque a onça não ataca quem tá ali, ela ataca quem vai procurar ela. Vai procurar. Certo. Mas vocês estavam no meio do mato, na barraca, ela não ficava rondando a barraca? Normalmente eles colocavam umas fogueirinhas em volta, né? Você deixava um fogo sempre aceso. Fogo aceso e o bicho não chega. Não chega. Eles levavam uns tijolos e faziam o fogão de lenha lá. E levava aquela tampona do fogão. E deixava acesa a noite inteira? Deixava ali acesa. Aí a onça não chegava perto? Não chegava. Vocês nunca viram onça? Muitas vezes. Mas pertinho de vocês? Perto, nadando assim para atravessar o rio. É como se fosse, a largura do rio, é como se fosse lago aqui. Pulava no rio e só via a cabeça dela nadando assim. E vocês não estavam num barquinho pequeno também? Se ela entrasse no barco? Ataca. Ela não vem, é muito difícil ela chegar na gente. Ela tem medo da gente. Tem medo da gente. Ô Silvinho, conta alguma coisa interessante lá. Parece que tem um negócio que quando choveu, caiu um negócio lá no seu nariz. O que foi que aconteceu lá? Que acidente que teve nesse daí? Choveu demais e nós não conseguimos sair da beira do rio. Aí quando tentaram fazer, nós precisamos mexer na carga inteira, porque o caminhão estava muito traseiro, então não saía. Então nós precisamos movimentar toda a carga. Foi na ida da pescaria, ali em Porto Pitácio, nós precisamos fazer isso. E quando eles moveram o barco, entre os barcos colocavam um pneu para sentar um no outro. E o pneu caiu em cima do meu nariz, até hoje caiu aqui. Nossa, ficou marcado. Eu desmaiei, aí eles me levaram para o hospital. Você quer ir embora? Eu falei, não, eu quero ir pescar. E eu fui daquele jeito pescar. E as notícias chegaram aqui em Santa Cruz, que eu tinha me acidentado e que tinha ido pescar acidentado. Isso que é gostar de pescaria, né? Isso que é gostar. Aí chegamos lá, deu uma chuva tão grande que nós éramos para ficar 1 semana e meia e acabamos ficando 2 semanas porque não conseguia sair. O meu caso foi o seguinte, nós fomos, chama Tayamã, para baixo de Coxim, pra você ter uma ideia, 120, 130 quilômetros. Eu não cheguei lá, eu sempre fui mais, assim, que organiza a caravana, sabe? Eu não esqueci do bico de luz, o fio e a lâmpada, o bico, tudo. Eu esqueci tudo. Chegamos lá na beira do... E não tinha iluminação? Não tinha iluminação, porque o nosso era motor estacionário. Então você ligava, você colocava o cabo de energia, né? E colocava as lâmpadas pro cano dela no cabo para iluminar. Chegou lá, não tinha. Chegamos lá, era meio-dia na beira do rio, lá embaixo. Voltamos para trás,
Chegamos de volta, porque fomos na cidade, compramos as lâmpadas, compramos os fios, tudo, sabe? Esse foi o caso mais assim que esse estilo usava até hoje, sabe? Isso aí, que eu esqueci tudo isso aí. Então nós precisamos comprar os fios, comprar a lâmpada, comprar tudo e voltamos lá embaixo. Chegamos lá, era 8, 9 horas da noite. Nós, Já lá, estava tudo quem escuro. estava lá embaixo ficou no escuro, né? Certo? E quem estava, os caras chegou lá 8 horas, até né, colocar era 10, 11 horas da noite. Isso aí, mas foi muito... E os tambor, um tambor de 200 litros de óleo diesel e um tambor ou gasolina. 2 de gasolina. Aqueles grandes que eles levavam para os barcos. E 4 barcos, tinha que levar 400 litros de gasolina. 400 litros de gasolina. E ia tudo no caminhão. Tudo no caminhão. Tudo lá em cima do caminhão. E tinha vez que não dava ainda, né, Silvinho? Que faltava gasolina ainda. Então, quando faltava, já estava no finzinho da pescaria, então a gente já estava na hora de vir embora mesmo, sabe? Mas foi muito divertido a nossa pesca. E você continua ainda fazendo pescaria lá? Até hoje, graças a Deus. Estou indo 2 vezes por ano, graças a Deus. Só que hoje é pesqueiro, você fica em alojamento, né? Hoje aluga barco, aluga motor. Já é diferente. Você né? vai de carro agora. Antes era uma aventura, agora é... Tranquilo, você sai daqui... Agora é um prazer também, é pelo prazer, né? Pelo prazer. 5 horas da manhã, quando é 3 horas da tarde, você está pescando. Entendeu? É muito bom ter um chalé com ar-condicionado, freezer, geladeira e tudo. É muito bom hoje. Agora já dá para as mulheres irem também? Não, vão muitas mulheres. A minha mulher não vai porque ela não gosta, sabe? Mas eu já convidei ela várias vezes para ir lá. A Yolanda gosta. A Yolanda já gosta. Mas você chega lá, tem casais em Santa Cruz do Rio Pardo que vai. Tem muita Agora já aqui. tem infraestrutura e tal, né? Quando que vai ser a próxima pescaria da sua caravana? A minha está marcada para o dia 17 de setembro. Ah, então... Agora, de 2026. Se Deus quiser, estaremos lá. A seguir, vamos mostrar que ter um pesqueiro pode ser um bom negócio. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Para quem gosta de pescar, não tem tempo ruim. Faça sol ou faça frio, o pescador está na beira do rio. Como que surgiu essa ideia de ter um pesqueiro? Como aqui é bem perto da cidade, né? Um lugar que a estrutura é muito boa, então é um lugar promissor. Tive conversando com muitos pescadores que vinham aqui, e inclusive eles me dizem, é uma terapia para eles. A gente pensou em unir o útil ao agradável, né? E estamos aqui. E Santa Cruz também tem tradição de pescadores, né? Santa Cruz tem muitos pescadores, muitas caravanas que saem desde as décadas de 60, 70. As caravanas vão para o Mato Grosso, né? E aí surgiu isso também. Tudo isso contou para você virar esse negócio, para ter esse negócio. Sim, faz um bom tempo que eu moro em Santa Cruz e eu sempre, todo ano, estou vendo pessoas falando em ir para o Mato Grosso, pescar, ir para o Mato Grosso, fazem caravanas, né? Então eu pensei, vai dar certo, porque um lugar lindo desse, com vários tipos de peixe dentro da cidade, não tem como dar errado. É porque para o Mato Grosso eles vão 1, 2 vezes por ano, né? E aqui do lado da cidade é muito mais fácil eles virem aqui já pescar, comer o peixinho aqui, né? Sim, e os pescadores que gostam mesmo, pode estar frio do jeito que for, que eles vêm mesmo. Mesmo no frio? Mesmo no frio, é incrível. Então faça sol, faça frio, tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui, eles vêm mesmo. Pode abrir o portão no horário, que senão eles ficam ligando e eles, não, a gente quer pescar. E você é pescador também ou não? Eu pesco um pouco, sim. Eu pesco. Mas nunca foi para Mato Grosso? Não, nunca fui, mas aqui eu pesco um pouco, sim. Então, e lá eles estão acostumados a pegar peixe grande, né? Lá em outros lugares. E aqui também tem peixe grande? Quais as espécies que você tem aqui? Sim, é justamente isso. A variedade de peixes aqui tem dourado, tem pintado, tem caixara, tem tucunaré, tambaqui, tambacu. Então tem uma variedade enorme de peixes. Então, para quem gosta, para quem pesca isso lá no Mato Grosso, pesca aqui também. Pesca aqui também.
E aqui é pesca esportiva, é pesca e joga no rio de novo. Isso, você tem que devolver para o rio, né? Para que outros venham a pegar o mesmo peixe. Para ter essa vontade. Olha, eu pesquei um dourado, eu pesquei um, Sim, né, um peixe maior. Tal. E por o rio ser fundo, né, os peixes são muito fortes. Então a sensação é como se você estivesse lá na natureza mesmo. E é fundo aqui? 6 metros de fundura em média. Então o peixe é muito forte. É um pesqueiro diferenciado por causa dessa fundura do rio. Que é aí que atrai os pescadores que estão acostumados a pescar no Mato Grosso. Isso, vem gente do outro estado por causa justamente dessa força dos peixes, que demora aí, em média 20, 30 minutos para tirar um peixe da água. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E depois, e para comer aqui, é outro tipo de peixe? Geralmente a gente tem as porções, né? Aí inclui no cardápio o filé de tilápia, tem a posta de pacu, lambari, alguns tipos de peixe a gente tem aqui. Você não deu vontade, você também ir para o Mato Grosso pescar com eles? Ah, com certeza, né? A gente fica curioso, né? Para conhecer lá, para ver como é que é, porque eles contam muitos casos, né? Então a gente fica com vontade aí sim. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver esta e outras reportagens acessando o nosso QR Code. Até mais!